Em mais uma decisão extremamente controversa, o Supremo Tribunal Federal dá mais um passo e largo para acabar, minar com as liberdades individuais aqui no Brasil. E o pior, todas elas são garantidas na Constituição, mostrando que claramente eles pouco se importam com o texto constitucional brasileiro. Só que isso tem complicações não apenas na liberdade no nosso dia a dia, mas também, claro, a médio e longo prazo nos nossos investimentos e na economia, que pode ir para o ralo, assim como nossas liberdades. Vamos entender o que está em jogo. A esquerda é totalmente desconhecedora ou desonesta intelectual quando afirma que a economia é um jogo de soma zero. Ou seja, para uma pessoa ganhar dinheiro e enriquecer, outra deve ficar mais pobre. Nada mais estúpido e pouco conhecedor das regras econômicas. Basta olhar à nossa volta. Mas quando o Estado cresce, quando as liberdades individuais dos indivíduos, dos cidadãos, acabam, isso significa que o Estado, ou os burocratas que ele comandam, aumentaram o seu poder. Jamais você vai ver um Estado completamente autoritário, onde as pessoas têm total liberdade. Ou jamais você vai ver um lugar onde as pessoas têm total liberdade, uma democracia plena, e há um Estado grande que mande na vida de todas as pessoas e acabe com as liberdades individuais. E é aqui que a gente chega no Brasil. O Brasil de hoje, claramente você tem um Estado que passa por cima da Constituição, que rompe os direitos mais fundamentais de toda a população, inclusive o direito dos negócios. Empresas que passam a ter que se adaptar a novas regras no meio do caminho, não respeitando contratos, o que obviamente acaba por afugentar investimentos. Mas do que estamos falando aqui exatamente? Pois bem, o STF ele acabou com o sigilo bancário, que é basicamente um pilar fundamental da sua liberdade e do Estado democrático de direito. Em uma decisão extremamente controversa por 6 votos a 5, o 6º voto foi da ministra Carmen Lúcia, que jogou a pá de cal na nossa liberdade nesse quesito, mais um, mostra que claramente há uma divisão entre eles, ou será que foi arquitetado. De qualquer maneira, foram 6 votos a 5 e 6 ministros votaram por simplesmente, mais uma vez, rasgar a Constituição brasileira. De que estamos falando? Pois bem, havia um dispositivo do Conselho Nacional de Política Fazendária que obrigava as instituições financeiras ao fornecer aos fiscos estaduais informações sobre transações realizadas via Pix, cartão de débito e cartão de crédito. Claro, houve uma contestação óbvia frente a essa decisão do CONFAZ, o Conselho Nacional de Política Fazendária. E o que o STF votou? Pois bem, a favor desse convênio da CONFAZ. A grosso modo, as instituições financeiras agora terão que fornecer os seus dados, os meus dados, o de todos nós, sem a devida autorização judicial. Além, claro, disso abrir precedentes para que prefeituras possam vir a solicitar acesso a dados relacionados a tributos municipais. Ou seja, estamos totalmente expostos ao fisco estadual, municipal, sem a devida autorização judicial que a Constituição brasileira obriga a pedir. É o fim do sigilo bancário. Vamos ler um trecho aqui dessa decisão. Em seu voto, a ministra Carmen Lúcia defendeu a validade da norma. Atenção agora, aqui sublinhado em vermelho. Segundo a ministra, a transferência dos dados para as autoridades fiscais não configura a quebra de sigilo bancário, já que o sigilo é mantido dentro da administração tributária estadual ou distrital. Ora, ele quebra o meu sigilo bancário ao fornecer as minhas informações bancárias ao fisco e a senhora ministra fala que isso não tem problema, porque isso ficará guardada lá no fisco. Sim, quem comanda o fisco? Os burocratas ao seu lado, não é mesmo, ministra? Pois bem, não confiamos em vocês, não confiamos no fisco. Portanto, vocês votaram por mais um desrespeito à Constituição brasileira, como veremos a seguir. Mas vamos olhar mais um trecho do voto dela. Carmen Lúcia enfatizou que o sigilo fiscal visa proteger o contribuinte contra a divulgação. Ora, sempre vocês, no alto do pedestal dos burocratas, acreditando que são capazes de determinar normas para nos proteger.
Ora, se vocês, estados, já dizem que nós, a partir de determinada idade, somos capazes de votar, de escolher se bebemos bebida alcoólica ou não, se podemos dirigir, que tal vocês pararem de opinar e mandar em nossas vidas e deixar que nós nos controlemos? Eu controlo os princípios fundamentais da minha vida, das minhas empresas e aqui na minha casa. Portanto, pare de dizer que as decisões que vocês querem para benefícios de vocês seja justamente para nos proteger. Isso é um contrassenso. Isso é uma narrativa para enganar as pessoas que durante muito tempo caíram, mas que agora, com canais descentralizados, com informações descentralizadas, já está caindo por terra e vocês estão virando piada, porque não queremos a intromissão de burocratas em nossas vidas. Mas vamos seguir aqui que a coisa piora. A relatora ainda destacou que o dever de preservação do sigilo permanece com as autoridades fiscais. Claro, as autoridades fiscais faz parte da burocracia estatal, pessoas indicadas por todo o conjunto de político para controlar os dados que agora estarão na mão dos fiscos, dos burocratas que estão ao seu lado. Portanto, não queremos o respeito à Constituição, ministra Carmen Lúcia. Vamos seguir aqui. Que tem a obrigação legal de proteger os dados transferidos. Ora, a obrigação legal no Brasil a gente já viu que não vale de nada, Carmen Lúcia. Nós vamos mostrar aqui um artigo que nos protegeria da liberdade de expressão e do sigilo bancário, que vocês, do STF, mais uma vez, estão desrespeitando. Seguimos. Ela afirmou que a garantia constitucional de privacidade e intimidade não é absoluta e pode ser relativizada em nome do interesse público. Não, ministra Carmen Lúcia, a Constituição não pode ser relativizada. A Constituição, ela é objetiva, ela deve ser respeitada. Assim como na Constituição de 88, extremamente socializada, podemos ver a relativização da propriedade privada, que é um direito fundamental. E vocês falam que ela pode ser rompida por interesse público. Qual é o interesse público se nós não podemos votar nesse interesse público? O teu interesse não é o mesmo que o meu. Como é que você pode configurar um interesse público se não há uma ampla maioria por votação? Assim como vocês estão no STF, que não é por vontade própria ou vontade da população, porque não temos opção de votar. E quando queremos que um ministro saia de lá, dependemos do Senado, que estão todos alinhados. Pois bem, a vontade popular, o interesse público, simplesmente não existe, ministra Carmen Lúcia. Portanto, não me venha relativizar a Constituição ou relativizar um fato falando que ele pode ser rompido pelo interesse público. O interesse público qual é? Aquele que vocês defendem e dizem que é para o nosso bem? Pois bem, não. Muito obrigado. Vamos seguir aqui então. Vamos pensar que todos nós temos aqueles direitos que são, digamos, os jusnaturais, os direitos primários, o direito à propriedade privada, o direito à integridade, o direito à nossa honra e o direito à liberdade. Podemos falar aqui basicamente dos direitos privados, liberdade, vida, propriedade privada. Agora, por que eu me refiro que esses direitos primários são os direitos de verdade? Porque eles são aqueles que nos protegem dos ataques do Estado, dos ataques dos burocratas que comandam ao Estado. O Estado não é uma pessoa, a gente não sai na rua e cumprimenta o Estado. Boa tarde, Estado. Bom dia, boa noite. Ele não existe. O Estado ele é formado por cabeças de burocratas que desenham o seu projeto de poder, as leis, as constituições, as normas e as burocracias para atender os seus anseios. Claro que sempre dirão que é para te defender, para me defender. Mas não caia nunca nisso. O Estado, ele vem atacando de frente as nossas liberdades individuais. E como eu falei no começo do vídeo, este é sim um jogo de soma zero. Quando perdemos nossas liberdades, cresce a autoridade estatal ditatorial. Quando nós brigamos por nossas liberdades, o espaço do Estado e dos burocratas caem. E é aqui que nós temos que brigar. É aqui que nós temos que levantar as nossas vozes e brigar pela liberdade. Porque ao perdermos essa liberdade, com certeza a economia no médio e no longo prazo também vai para o buraco. E aí sim que ficaremos mais dependentes dessa classe dominadora por completo. Vamos lembrar que o Estado, ele nasceu e é uma máquina de roubar indivíduos.
Ele vai falar sempre que é para sua defesa. Mas lembre, em um livro, Arte da Guerra de Sun Tzu, ele fala abertamente: nunca encurrale o seu inimigo por completo, senão ele vira um bicho, ele te ataca. Então finge sempre que você está preocupado com ele. Dá um pouquinho de comida para ele. Essas pessoas se sentirão minimamente atraídas por o que eles acham que estão sendo cuidados, quando no fundo ele está te enganando com uma determinada migalha para tomar de você uma série de outras coisas que você sequer percebe e inclusive o agradece. Esse é o Estado, uma máquina de roubar indivíduos que funciona exatamente igual uma máfia. Se você tentar contradizê-lo e você sequer pode votar naquilo que você não concorda, em muitas coisas você sequer tem autonomia, simplesmente tem a obrigação de pagar e financiar causas que muitas vezes vai contra aquilo que você defende, tente então ir contra. Tente se negar a pagar. Veja se as consequências não são parecidas ao que a máfia ou o crime organizado faz em locais que eles atuam. É exatamente o mesmo princípio de funcionamento. Se a máfia, inclusive, ou o Estado, passa a aceitar o direito, ou seja, essas regras que limitam o próprio poder do Estado, porque a Constituição deveria ser apenas isso, limitar o poder do Estado frente aos indivíduos, frente à população. Mas se esse grupo de burocratas que comandam o Estado, que comandam a máfia, que comandam o crime organizado, se eles passassem a respeitar plenamente as regras que o limitam frente ao que eles podem fazer com os cidadãos, é claro que eles estão limitando o seu próprio poder de atuação. Já pararam para pensar nisso? Portanto, é óbvio que eles sempre dirão que é para o seu bem. Mas no fundo, o que eles estão fazendo é sempre aumentando o poder deles e tirando a tua liberdade, com uma mensagem clara que é para cuidar de você e da tua família, porque assim você passa a ser uma agência de marketing do próprio Estado, do próprio burocrata de plantão, que, para te defender, exigirá maiores pagamentos de impostos. Você acha que estão te defendendo, você aceita pagar mais impostos, inclusive conta para o teu vizinho que é para o seu bem. Pronto, a máquina de propaganda estatal está a pleno vapor, tirando tuas liberdades, você ainda agradece e financia essas causas absurdas que vão minando, tirando por completo as nossas liberdades. Mas vamos sair então um pouco do campo abstrato e vamos entrar aqui na Constituição brasileira. Dispõe do capítulo referente aos direitos e garantias fundamentais no inciso 10 e 12 do artigo 5º. Artigo 10. São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra, a imagem das pessoas, assegurando o direito à indenização por dano material ou moral decorrente de sua violação. Vamos ao 12. É inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo no último caso por ordem judicial, nas hipóteses na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução penal. Portanto, é claro que o Estado inventa, esses burocratas de plantão inventam tudo. Eles falam que você tem direito, que é universal o direito, que todo ser humano tem direito a uma casa, a uma educação, a uma saúde. Financiada por quem? Como vem esse dinheiro? Eles falam que é para o seu bem, para que grande parte das pessoas se comovam, se sintam na obrigação de defender uma causa que sequer existe. E aí você automaticamente passa a defender mais pagamentos de impostos, uma vez que não seria nobre você não defender um direito universal. E aqui eu volto no direito primário. O direito à vida, à liberdade e à propriedade privada. Se o Estado não tomasse grande parte daquilo que nós produzimos e deixasse o mercado verdadeiramente aberto e livre para que todos nós pudéssemos produzir qualquer coisa que nós quiséssemos, dentro, obviamente, da ética, da moral, entendam aqui. É claro que novas escolas, novos hospitais estariam aí para satisfazer uma demanda da sociedade de melhor saúde, de melhor educação, de melhor infraestrutura, sem a burocracia estatal para barrar e para impor dificuldades a novos concorrentes. Um número maior de concorrentes, mais produtos com mais qualidade, com mais inovação, a um preço mais baixo, o consumidor ganha. Como o consumidor não teria que pagar altas quantidades de impostos para sustentar uma causa totalmente quebrada, é claro que sobraria mais dinheiro na mão da população e eles poderiam pagar em um mercado aberto totalmente
com novos concorrentes a uma saúde, uma educação, uma infraestrutura privada de muito melhor qualidade. Mas o Estado impõe burocracias, impõe obstáculos, tira o teu dinheiro e fala que é um direito universal. Claro, ele rapou a sua carteira e sua produção por completo. É claro que ele quer estar no controle, não para te educar, mas para te doutrinar por completo. Portanto, é uma mentalidade de cabeça aberta, que o ser humano empreendedor é capaz de tender ao infinito com a sua capacidade brilhante de gerar soluções inovadoras. Basta olhar aqui à nossa volta. Pois bem, esse direito primário que deveria ser respeitado é o que mais vale, e esse é o que deveria ser a Constituição ao apenas frear o Estado de não entrar em nossa liberdade individual e permitir que o mercado atue para satisfazer as demandas dos consumidores de uma forma completamente mais eficiente. Agora, a gente foi ensinado a aceitar que o que um político, um burocrata escreve num pedaço de papel de pão, aquilo vale como ouro, como se fosse uma obra divina e Deus tivesse escrito aquele direito. Ora, o político que pode ter chegado lá por um coeficiente eleitoral, que sequer teve voto por maioria, ou um juiz de uma Suprema Corte, um juiz de qualquer instância do judiciário, que não chegou lá pelo voto popular, pode monocraticamente decidir o que é melhor ou não para você. Isso é uma democracia? Uma pessoa que sequer foi votado escreve no papel de pão e fala agora pode, agora não pode. Ah, mudei de ideia, não pode mais. Você está preso. Escrever com batom agora numa determinada parede, você está condenada a 17 anos de cadeia. Mas onde diz isso na Constituição? Não diz, mas diz na cabeça de uma pessoa que não foi eleita. Isso é uma democracia independente do teu espectro político. Portanto, temos que aprender a entender que o que o político escreve no papel de pão não necessariamente precisa ser obedecido, uma vez que isso segue diretamente aos interesses desses burocratas. E o que vale de verdade, como falamos, é o direito primário. Vida, liberdade, propriedade privada, a honra, a tua integridade e a limitação por completo do Estado frente às nossas liberdades individuais. Esses direitos primários, eles seguem por uma convenção social. Portanto, o que o político escreve é apenas um papel rabiscado, que ele pode simplesmente tirar esse rabisco e escrever um novo, e a gente passa a ter que obedecer? Ora, pense um pouquinho sobre isso. E vamos lembrar que a liberdade, eles vão tirando aos poucos. Não é do dia para a noite. É aos poucos. E isso está muito claro aqui no Brasil. Queria terminar com uma frase que foi dita em uma sentença de Maurício Correia, ex-presidente do Supremo Tribunal Federal durante o governo do Itamar Franco. Maurício Correia, abre aspas para ele: ninguém é obrigado a cumprir ordem ilegal ou a ela se submeter, ainda que emanada de autoridade judicial. Mas é dever da cidadania opor-se à ordem ilegal. Caso contrário, nega-se o Estado de Direito. E antes que preguem qualquer coisa aqui nesse vídeo, vamos ler aqui o inciso 4, também do artigo 5º da Constituição Brasileira. É livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. STF, respeite a Constituição Brasileira. Caso contrário, essa economia que está sendo anabolizada no curtíssimo prazo por expansão fiscal, como tivemos a oportunidade de analisar o que é o PIB, o que é o PIB per capita e o que está inflando no curto prazo o PIB no Brasil, esse vídeo está disponível da semana passada aqui no meu canal do YouTube. Se assim continuarmos, não apenas as nossas liberdades continuarão a acabar, mas a economia brasileira continuará indo para o buraco no médio e no longo prazo. Seguimos, coragem estimula coragem. Não se cale.